Olá, tudo bem? Nos próximos segundos eu te garanto que você vai ficar chocado com o segredo que eu vou te contar. Imagina você ganhar o carro, a casa ou o relacionamento dos teus sonhos hoje. Mas com uma condição: você nunca mais poderá trocá-los. Como você cuidaria dele? Acredite, foi isso mesmo que aconteceu. Você já ganhou o veículo e a casa mais valiosa do mundo, seu corpo. E mesmo que você quisesse, não poderá trocá-lo. Você é único e todos nós sabemos disso. Mas existe um segredo que pouquíssimas pessoas sabem e eu vou te contar até o final desse vídeo. Antes, deixe-me te fazer uma pergunta. Quanto você vale? Qual é o seu potencial? Se você fosse a pessoa mais rica da Terra hoje, mas estivesse muito doente e prestes a morrer, quanto pagaria por mais um mês de vida com saúde? 10 milhões? 100 milhões? Tudo? A vida é valiosa, não acha? Sócrates, um filósofo grego que viveu por volta de 4 séculos antes de Cristo, disse que saúde não é tudo, mas tudo sem saúde não é nada. Deixe-me te fazer só mais uma pergunta. Imagina que você ganha o computador mais potente do mundo, mas as únicas coisas que você consegue fazer é desligar, ligar e mandar e-mails. Não vai conseguir extrair o máximo de potencial dele, concorda? Acredite no que eu vou te contar. O seu cérebro é tão potente quanto qualquer galpão lotado de supercomputadores. E os seus olhos são tão complexos quanto qualquer câmera cinematográfica em Hollywood. Seus ossos são mais resistentes do que barras maciças de aço. E o seu coração é mais bem desenhado do que o motor de uma Ferrari. Bem, eu poderia passar o dia inteiro dizendo de muitas maneiras como seu corpo é incrível, mas nosso tempo aqui é limitado, então eu tenho que ser breve. Se nos compararmos a um supercarro, temos que considerar duas coisas. A primeira é que ele não vai funcionar com qualquer combustível, principalmente se abastecermos ele com refrigerante ou cerveja. A segunda é que ele não vai fazer aquilo que ele foi projetado para ser dentro de uma garagem. Assim como ele foi projetado para as pistas, nós fomos projetados para ser livres como as águias, corajosos como os leões, forte como os touros e sábio como o rei dos reis. O X da questão é que se pensarmos em uma garrafa d'água que tem um preço médio de R$1, aumenta de valor à medida que mudamos ela de ambiente, ou seja, se colocarmos a mesma garrafa na prateleira de um aeroporto, o valor dela aumenta, podendo chegar a custar 3, 5 e até 10 vezes mais. Se levarmos a mesma garrafa para um multimilionário perdido morrendo de sede num deserto, quanto acha que ele pagaria por ela? Da mesma forma somos nós, só que valemos tanto quanto bilhões de garrafas de água. Mas infelizmente os neurocientistas e especialistas de desenvolvimento pessoal do mundo inteiro têm dito que quase 98% das pessoas não chega a utilizar nem 10% do potencial que elas têm. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Prazer, meu nome é Matheus, idealizador e CEO do método de elaboração e especialista em desenvolvimento pessoal. Há mais de 5 anos eu venho me dedicando integralmente a ajudar milhares de pessoas a alcançarem uma versão melhor delas mesmas. Depois de um certo tempo analisando detalhadamente o perfil de centenas de pessoas, percebi 3 áreas padrões que se repetiam em quase todas elas, independentemente da classe social, profissão ou etnia. Considero essas 3 áreas padrões a chave mestra de materialização dos sonhos, realização e satisfação plena. Esse conhecimento foi ocultado de nós durante muito tempo, e a realidade foi fragmentada como um quebra-cabeças quase impossível de ser resolvido. Eu disse quase impossível. A única forma de montá-lo é usando a chave mestra que eu construí ao longo de milhares de horas na frente do computador com muita pesquisa, suor e lágrimas. Depois de muito esforço, elaborei um método único que com certeza lhe ajudará a destravar o ápice da inteligência humana de uma forma simples, prática e poderosa. Para que você tenha uma ideia, o método de elaboração é audacioso ao ponto de garantir que, assim como um homem que mergulha num rio não é mais o mesmo, nem o rio é mais o mesmo porque aquelas águas passaram, da mesma forma será quando você tiver acesso a esse conhecimento exclusivo na palma das suas mãos. Nele eu esclareço de uma forma didática que, para alcançarmos o ápice da inteligência humana, precisamos trabalhar os 3 cérebros responsáveis pela construção de pensamentos. Exatamente isso que você ouviu.
3 cérebros. Mentiram para nós quando disseram que o cérebro dentro do nosso crânio seria o único responsável pela construção de pensamentos. Para que você tenha uma ideia do quão revolucionárias são essas informações que eu compilei para você, sabe o que o cérebro, o intestino e o coração têm em comum? Os inúmeros artigos médicos científicos mais atuais nos dão a resposta. Neurônios. Exato. Assim como no cérebro, recentemente foi descoberto que o coração e o sistema gastrointestinal estão cobertos de neurônios e que os mesmos são fundamentais para a construção de uma vida abundante e uma mentalidade de sucesso. Em relação às 3 áreas padrões que considero a chave mestra para acessar a superinteligência intuitiva, já foram bem conhecidas pelos nossos ancestrais, assim como foi mencionada por profetas e sábios do passado. De forma resumida, o que eles quiseram passar de uma forma simbólica na forma de esfinges, figuras angelicais e ensinamentos por escrito é a mesma ideia que Sócrates havia dito 5 séculos antes de Cristo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Mas o que poucos enxergaram além dos símbolos é o que cada um tem em comum, como a parte de leão fazendo referência à vida emocional, com sua correspondência anatômica no corpo humano representada pela região do tórax e estando associada com o coração, a águia representando a vida mental e intelectual com a sua correspondência psicofisiológica representada pela cabeça e associada ao cérebro, e o boi representando a vida vegetativa, instintiva e sexual dos seres humanos. Essa está relacionada à área do abdômen e relacionada aos órgãos do sistema gastrointestinal e órgãos sexuais. Esses 3 animais constituem uma única figura e são acompanhados de mais uma. Essa outra parte é a do homem e, segundo o Pentateuco, que também faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, foi feito para dominar sobre todas as coisas na Terra. Semelhantemente, o homem tem o papel de dominar sobre as 3 áreas responsáveis pela construção de pensamentos. E caso fale em controlar a vida emocional, mental e intelectual, ou sobre os desejos e instintos, aquilo que foi feito para dominar será dominado. Para os céticos que buscam descredibilizar a sabedoria milenar, o próprio Albert Einstein disse que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Portanto, para termos uma vida próspera e abundante, precisamos conhecer alguns detalhes e segredos. Caso contrário, cairemos nas armadilhas dos controladores do status quo. Já parou para pensar que as maiores estratégias que os nossos inimigos podem usar é nos fazerem pensar que eles não existem ou até mesmo se disfarçarem como os nossos amigos? Foi exatamente isso que eles fizeram. Eles se infiltraram na maioria das escolas, faculdades, cargos políticos, nos templos religiosos, nas megas corporações como indústria alimentícia, farmacêutica, etc. Essa é a chance que você tem de entender como o sistema funciona e escapar do final trágico reservado para aqueles que decidirem ficar de fora dessa oportunidade única. Não será possível prosseguir por muito tempo somente com um estoque limitado de força de vontade. Eu poderia dividir o método em 3 partes, assim como a maioria dos profissionais dessa área fazem. Mas como eu tenho um profundo conhecimento sobre o assunto, tenho certeza que se te passasse unicamente os códigos mentais da águia para ativar uma mentalidade de sucesso, eles não durariam muito tempo se estivesse faltando os combustíveis essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Para que fique mais fácil de entender, se compararmos o seu corpo como um país com 3 cidades principais, uma seria a cidade da águia, responsável pela formação de ideias. A outra seria a cidade do leão. Essa seria responsável pelo abastecimento de energia gerado pelas emoções. E a terceira seria responsável pela fabricação de alimentos e matérias-primas necessárias para a manutenção de todo o país, a cidade do boi. Assim como comentei anteriormente, os 3 animais das 3 cidades principais são acompanhados pela figura do homem, e esse seria como o presidente do país. Ele seria responsável por transformá-lo de um pequeno país em uma megalópole conhecida mundialmente. Para que você tenha uma ideia da importância do presidente na administração do nosso mundo interior, existe uma estrada que conecta as 3 cidades principais no corpo chamada nervo vago. Esse nervo vagueia por todo o corpo interligando vários órgãos como o cérebro, coração e o sistema gastrointestinal.
Se o nervo vago estiver saudável, todas as informações fluirão de uma forma rápida e eficiente. Mas se não cuidarmos do nervo vago, seria como se as estradas do país que nós administramos estivessem cheias de buracos, dificultando assim o envio e recebimento de informações no nosso organismo. Como o cérebro não é o único participante na formação de pensamentos, nos últimos anos inúmeros pesquisadores ao redor do mundo, como os do HeartNet Institute, na Califórnia, têm identificado um fluxo 2 vezes maior de informação indo em direção do coração para o cérebro. Segundo eles, além de ser uma super bomba hidráulica fundamental para o funcionamento do nosso corpo, é como se ele também pudesse sentir, pensar e decidir. Outro ponto interessante é que o nervo vago também conecta o cérebro com o intestino, só que a quantidade de informações passadas do sistema gastrointestinal para o cérebro, se fosse comparada a uma pista de 10 vias, 9 seriam indo em direção do intestino para o cérebro. Dentre as inúmeras informações do sistema gastrointestinal, podemos destacar a metabolização e fabricação dos tijolos que formarão o nosso corpo e onde é concentrado mais de 70% do sistema imunológico, além de ser a maior fábrica de mais de 30 neurotransmissores, sendo que 2 deles fazem parte do quarteto bioquímico da felicidade. Se compararmos esses neurotransmissores da felicidade como endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina com as pernas de uma mesa, perceberemos que a felicidade plena vista de uma forma bioquímica é o perfeito equilíbrio da fabricação e distribuição dessas substâncias. Mas se alguma das pernas da mesa estiver um pouco menor do que a outra, isso acarretará no desequilíbrio dela como um todo. Da mesma forma é o nosso corpo. Só que, se ele é o veículo, podemos comparar a alma ou a psique com o motorista e o espírito como a estrada. Se o veículo estiver com pneu furado, desbalanceado, filtros sujos ou as velas sem faiscarem bem, a qualidade da viagem estará comprometida. E os problemas serão ainda mais sérios se o combustível estiver adulterado, já que o intestino não terá a matéria-prima para a produção de mais de 90% da serotonina que atua regulando o humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade, funções cognitivas, ou além de 50% da dopamina, que gera prazer, alegria, força, êxtase, euforia, poder, sensualidade, confiança, sentimento de poder enfrentar qualquer desafio, etc. Como esses neurotransmissores essenciais para o sucesso e a felicidade são fabricados no intestino na sua grande maioria, não podemos descartá-lo no que se refere a um papel fundamental na construção da nossa personalidade, tampouco a influência da inteligência emocional na formação de pensamentos. Como você pode ver, existem segredos e detalhes que fazem toda a diferença para que possamos ativar a melhor versão de nós mesmos e despertarmos o ápice da inteligência humana adormecido dentro de nós. É claro que talvez você possa demorar décadas até descobrir um meio que lhe permita conhecer o seu corpo e utilizar o potencial colossal dentro de cada um de nós. É possível fazer por si mesmo, mas se uma viagem bem planejada, com mapa, bússola, marinheiros especializados demora por volta de 1 mês, quanto tempo acha que alguém inexperiente demoraria fazendo o mesmo percurso, sendo que o mesmo nem sabe se orientar em alto mar? Meses? Anos? Talvez morra à deriva navegando no oceano de informações da internet e nem chegue a completar o percurso. Mentoria é aprendizado sem dor. Depois de milhares de horas catalogando milhares de informações, aí sintetizei montando um método que com certeza lhe economizará anos de dores de cabeça e levará a um patamar de consciência mais elevado. Chegou o momento de você ver a realidade com novas lentes. Você não precisará gastar dezenas de pares de sapatos para chegar onde eu cheguei. Enxergaremos mais longe porque estaremos apoiados nos ombros gigantes. É claro que você pode estar pensando que isso pode até parecer uma promessa exagerada, mas foi exatamente o que aconteceu com as milhares de pessoas que começaram a aplicar esses segredos que foram compilados nesse método. Ao longo desses anos, tive a oportunidade de ver inúmeros irmãos e irmãs abandonarem remédios, ansiolíticos, saírem de estados de depressão profunda e voltarem a ter prazer em viver. Eles começaram a ter mais motivação, ambição, clareza mental, energia, melhoraram a qualidade dos seus relacionamentos, começaram a ganhar muito mais dinheiro, começaram a ter excelentes noites de sono, aumentando a imunidade, mais resiliência, persistência, sabedoria e muito mais. Se eles conseguem ter tantos resultados apenas aplicando os passos que eu compilei para você nesse método,
Acredite em mim, você também consegue. Essa é a sua chance de fazer parte desse movimento. Aproveite a oportunidade única de investir nesse conhecimento poderosíssimo por apenas 12 parcelas de R$ 36,50. Ou uma única de R$ 365, por apenas R$ 97. Confio tanto no poder dessas informações que, se você não tiver resultado na primeira semana, devolveremos todo o seu dinheiro. Em outras palavras, o seu risco é zero. Esse conhecimento exclusivo é precioso e pode estar hoje na palma das suas mãos por apenas esse valor simbólico de R$ 1 por dia. Caso contrário, muitas pessoas não valorizariam o que foi preparado com tanto esforço. Então é isso, nos vemos do outro lado da tela de login do produto. Seja bem-vindo a essa nova estação da sua vida. E para aquele que tem alguma dúvida, se acha que a educação é cara, experimente a ignorância.